Ei, eu quero te dizer que pensar no teu problema não é a solução para o teu problema. Pensar excessivamente na demanda que você tem para resolver, infelizmente, não necessariamente está te levando, né, contra-intuitivamente, não está te levando para onde você tanto quer chegar, que é na solução desse problema. Isso não é algo que eu estou inventando, eu vou poder explanar aqui nessa contribuição que eu desejo que esse episódio seja. Tudo vai fazer muito sentido racional, e a gente sempre precisa honrar nossa racionalidade aqui e se colocar os nossos ouvidos em conversas como esse episódio do podcast vai ser, para que a gente se mantenha no caminho mais elevado, mais funcional, mais prático aqui para o nosso desenvolvimento, né? Para aquilo que a gente quer construir, para honrar nossa energia também. A maneira como eu trabalho minha mente, ela pode estar drenando, né, com a minha energia, ou ela pode estar empoderando ainda mais, honrando ainda mais, ganhando mais espaço para que eu tenha uma energia de fato aqui ativada, gostosa, para assim conseguir performar melhor os meus objetivos na minha vida, na minha realização, no meu trabalho, no meu negócio, na minha carreira, percebe? Então, as pessoas que eu trabalho, em sua maioria, são pessoas excessivamente racionais. Eu imagino que vai ser o seu caso também. E aí, a nossa mente racional, nosso intelecto, nosso conhecimento, nosso diploma, nossa graduação, nos levou muito longe, né? A gente honra muito. Eu posso me repetir aqui porque esse é um discurso que eu preciso repetir sempre. Eu amo ser um homem inteligente. Eu amo os livros que eu li. Eu amo articular boas palavras. Eu amo, saber falar. Aham, eu amo demais. E tem uma armadilha nisso, né? Então é o seguinte, a sua mente não necessariamente ela vai te salvar. A sua mente não necessariamente vai te salvar, tá bem? E aí, eu vou desenvolver isso um pouco mais, tomando aqui meu cafezinho, um instante. Hum, aí, na real, vou ser sincero, eu vou falar sobre isso, gente. Tô tão gostosinho aqui agora. Eu me dei uma sessão de relaxamento que eu tava precisando demais, minha gente. Eu tô rodando um ciclo aqui de Meva agora, que é junto com a comunidade, tá todo mundo rodando. Só que tá sendo muito forte pra mim, cara. Eu tô com hiperfoco, assim, por 21 dias na minha mudança de identidade atual. E aí tá vindo eu tô recebendo muita mensagem, assim, no meu processo aqui de autodesenvolvimento, de quem que eu preciso me tornar. E quando eu digo me tornar, passa muito por voltar a ser também, sabe? De resgatar pilares fundamentais da minha estrutura que me sustentam. E faz um tempo que eu tô sem a prática da meditação é, silenciosa, por exemplo. Então, né, faço vários movimentos energéticos aqui, mas eu sinto que eu tava honrando um pouco o silêncio. E, gente, sem mistério, né, cara? A gente vive na era do hiperestímulo herói, assim. Então, olha o que aconteceu hoje, foi muito doido. Eu já senti Nossa, acho que eu até me emocionei aqui agora, assim, tipo, porque eu tô me sentindo muito diferente. Meu Deus. Nada disso estava no script, novidade, né? Ai, o que aconteceu? Ai, caralho, a gente precisa disso, gente. A gente precisa de mais disso. Ai, que ódio. Calma, que eu nem tô falando nada ainda, né? Só tô me emocionando, que eu tô sentindo tudo agora. Ai, eu tô sentindo um alívio, parece que pegaram um rádio e abaixaram o som, sabe? Quando, eu não sei se você sente isso, mas quando tem uma música que não era a música que você queria ouvir, ou uma conversa, qualquer coisa. Por exemplo, esses dias eu vi um meme que a pessoa falou assim: ah, eu queria ser uma pessoa que gosta de podcast, mas chega uma hora que eu só falo assim: ai, que falação no meu ouvido, e quero parar, sabe? E eu conheço as duas sensações. Eu sou super o cara do podcast, eu consigo ouvir coisas o dia inteiro, só que tem um determinado momento, se eu tô precisando dividir minha atenção, aí vira um ruído no meu ouvido. E aí eu realmente preciso só parar, e é muito inconveniente. Ou quando a internet fica, sei lá, mais lenta, eu tô querendo silenciar um vídeo, eu começo um vídeo junto com outro. Essa poluição sonora me irrita mais do que acho que normalmente irritaria as pessoas, assim. Eu fico meio, tipo, panicado, sabe? Me faz muito mal. Nossa, pronto, essa sensação que eu quero dizer. Eu tô sentindo agora, ao vivo aqui, falando com você, como se eu tivesse diminuído isso. Um alívio, realmente. E o que eu fiz, né?
Ontem eu acordei, meu Deus, super cedo. Eu vou falar sobre isso no próximo episódio, provavelmente sobre a mudança da identidade aqui atual, né? E muito de eu estar voltando com a minha planilha de corrida, que, né, tem muito a ver com a minha essência. Então, ontem eu corri com um grupo de corrida aqui de manhã, então eu acordei 5h40 para isso. Corremos e depois vemos o nascer do sol. Vemos, ó. Vimos o nascer do sol na praia. Foi incrível. Só que aí, na sequência, eu vim para casa, fiz a técnica meio, escrevi no diário, me cuidei aqui, né? E fui pro meu treino do cross, assim. Bem patricinha, né? Maravilhosa. Amanhã do wellness. Graças a Deus, é a vida que eu construí pra mim e posso. Vou tentar mesmo, tá? É a minha vida. Com os meus problemas, inclusive, né? Mas é isso. E aí, gente? Foi assim, estímulo, né? Estímulo, tal, tal. Hoje, eu acordei cedo, fiz a técnica Miva, fiz o alinhamento, eu fui pro cross. E eu voltei, tipo, não respondi no WhatsApp, não fui direto para criar conteúdo, certo? Eu tomei meu café, assisti um vídeo que me convidou a um ritmo mais lento já, porque eu tô sendo intencional com isso. A demanda mesmo, tipo, cronicamente a gente tá hiperestimulado, né? Sabe? Todo mundo, todo mundo. Nossa, esse não era o tema do vídeo. Ou era? Fala, Deus! E, nossa. Eu tomei esse café da manhã com um vídeo que, sim, olha isso, tomei café da manhã assistindo um vídeo do YouTube, mas era um vídeo que me trazia de volta para esse centramento. A sensação que eu tô sentindo aqui agora, por isso que eu tô tão animado, é como se fosse eu novamente tomando as rédeas, sabe? Mesmo assim. E eu me sentindo genuinamente aqui, acompanhado de mim mesmo. E parece que antes eu estava me sentindo acompanhado de muitos perfis e muitos rios e muita gente no WhatsApp, e muita demanda e muita que não dava nem tempo de me sentir comigo mesmo. Ontem eu fiz um esforço, vou usar essa palavra, um esforço para voltar a ler aqui. E aí eu tirei, reservei um tempo, foi muito bom. Nossa, e eu tô sendo intencional com o retornar ao hábito da leitura por tudo isso que eu tô te descrevendo, para honrar o tempo lento, para esse detox mesmo da mente, né? Beleza. E aí hoje, ainda não li, inclusive, depois do café da manhã, ao invés de eu de novo ir pro WhatsApp, ir pra lista de tarefas, que tem, tá? Tem um monte de tarefa, inclusive gravar esse episódio, essa conversa com vocês é uma das tarefas. Mas o que eu fiz foi sentar ali para meditar. E como eu falei, faz tempo que eu não medito. Aí não necessariamente eu meditei em silêncio, porque como meu corpo ontem, cara, eu corri ontem, treinei hoje. Então, assim, meu corpo também aumentou, né, a entrega da performance física. Então, tem um cansaço aqui. Ontem eu dormi relativamente tarde para hoje acordar cedo. Eu acordei meio que cedo naturalmente, então eu precisava descansar. Então, quando eu sentei, veio um cansaço acumulado, físico nesse caso, né, não só mental. Aí eu ouvi um áudio ainda, assim, né, tipo de reprogramação mental que acho que durava 1 hora, cara. Ou seja, depois do café da manhã, eu dei a minha manhã meio off, né? Que normalmente eu já tenho manhã off de patricinha mesmo, bem, eu comigo mesmo, me, myself and I. Mas agora é do café. E aí, minha gente, eu recebi a reprogramação mental meio que já dormindo. Aí do tapete, que eu ia meditar no tapetinho aqui, do tapete eu deitei. Nem deitei na minha cama. Deitei no tapete, ouvindo a reprogramação. Cara, parecia que eu tava indo pra uma, sei lá, uma câmara de cura arcturiana. Ai, saudades. E ela foi pro spa dela, assim, 10 11 da manhã. Mano, eu levantei umas meio-dia, assim, eu dormi. Falei, cara, e foi assim, cara, que incrível, que são meio-dia e, tipo, eu não sei o que se passa no WhatsApp, sabe? Tipo, eu tenho que responder a galera, vou honrar, mas eu vou me sentir, parece que eu tô me sentindo mais comigo mesmo, depois desse momento aqui. Uau, né? Uau. Então, assim, eu não sei o que que é possível para você fazer aí em relação a isso, mas que esse relato muito honesto, muito sincero, possa te estimular a perceber como hoje um detox pode ser bem-vindo, assim, consumir talvez algo de um ritmo mais lento, na máxima de consumir menos a tela, né? E aí, eu acho que buscando ser um pouco sucinto, que é um desafio para mim, e ignorando completamente o roteiro que eu tinha feito aqui.
Mas eu acho que o que fecha depois desse meu relato é porque o que eu comecei falando sobre a mente não nos salvar, e aí eu dou todo esse relato, deu acalmando a minha mente, e eu espero que você. E agora eu quero me fazer entender o quanto isso tem a mente tem correlação com o corpo. Eu tive muitas conversas essa semana com as pessoas que eu treino aqui, né? A galera, ou em mentoria, ou a galera da comunidade, e um relato frequente que eu preciso, um relato assim, um lembrete muito frequente que eu preciso dar sobre como não é pensar sobre o seu padrão, pensar sobre o seu problema, pensar necessariamente sobre o seu projeto. Porque existe a mente, a qualidade da mente que está pensando. Por exemplo, eu hoje, depois de ter tido essa manhã offline dos exercícios de troca, ter tido realmente um descanso que o meu corpo físico estava requerendo, por eu ter treinado de uma forma muito atlética, né? Entreguei ali, logo precisava disso. Cara, a qualidade da minha mente para produzir qualquer coisa agora é outra. E o que a gente faz normalmente é querer produzir soluções com um corpo desregulado. Quando eu falo do corpo desregulado, eu estou falando especificamente do nosso sistema nervoso. Então, quando o sistema nervoso autônomo, né, ele opera em dois modos, eu falo disso desde a minha época como professor de yoga, porque é exatamente o que essa respiração lenta das práticas de yoga produzem. Cara, e o yoga é tão fantástico, eu sou tão fã, porque imagina você ali durante uma hora, meu Deus, a gente vai assim, transcende. Principalmente quem está cronicamente desregulado. Que aí, quando eu entro em contato com aquilo, a galera dormia na aula. Por quê? Porque tá vivendo sob um estresse exagerado. Só que hoje eu não dou aula de yoga, né? O que eu faço no método aqui são pontos de contato curtos que você pode usar, né, antes de você performar. Então, antes de eu fazer uma reunião de vendas, antes de eu fazer uma entrevista aqui, qualquer coisa que eu preciso, qualquer demanda que esteja me tirando de mim. Que eu esteja ansioso por isso, porque isso importa, que eu estou me sentindo, enfim, mal. Por quê? Porque como que eu estou me sentindo mal? Como que essa emoção tá aparecendo? É no meu corpo. É no meu corpo. Então, a minha mente, se ela tiver no piloto automático desse corpo ansioso, certo? No modo simpático aqui do nosso sistema nervoso, eu vou reagir como eu sempre reagi, como me foi conhecido, na luta ou na fuga. Então, eu vou ter padrões reativos, muitas vezes respostas automáticas, exageradas. Então, eu não percebo que eu agi exatamente como eu sempre agi. E sim, você não vai. E aí chegou um momento que, dependendo do nível de intimidade com quem eu tô treinando, às vezes a pessoa vem overthink, né? Galera do inglês conhece essa expressão de tipo, cara, over é tipo demais, assim, pensando demais. Então dá uma nuviada, sabe? Você não tá bem quando você tá overthink, certo? E aí vem dividindo disso. E é o que eu quero te provocar hoje aqui, que é a provocação que eu faço com quem tem mais intimidade, que é: isso é um desperdício, não vai dar em nada. Sinto muito. Mas você está aqui querendo categorizar o teu trauma também, a galera no autoconhecimento, né? Existe nesse sentido um excesso de autoconhecimento que se denuncia enquanto um perigo. E veja bem, ouça com certa generosidade que eu vou dizer, tá? Não seja uma pessoa burra tirando conclusões precipitadas aqui, por favor. Você pode mais que isso. O que é um exagero do autoconhecimento? Tipo, muita terapia, muita análise, muito processo de cura. Eu estou entendendo muita coisa sobre mim. E aí eu quero entender mais. Por que que isso aconteceu? Como? Por quê? E por que que eu agi assim? Por quê? Rararara. Ai, gente, sem paciência, tá? Hoje eu tô meio sem paciência para essas coisas. Por quê? Porque para mim tá muito óbvio que não é só sobre entender, sobre pensar, sobre não existe essa palavra, né? Mas uma atividade cognitiva, sabe? Intelectualizar a tua dor. É sobre necessariamente você reprogramar tudo isso que você já entendeu sobre você. Então é sem mistério. Por que que eu digo que é sem mistério? Porque se eu fico me excedendo em pensar sobre meus padrões ou sobre os meus problemas aqui, o que eu estou fazendo é crescendo, crescendo isso, só que sem ignorando completamente o corpo que está pensando nisso. E o corpo, se é um corpo desregulado, com o sistema nervoso desregulado, que está operando no modo da luta ou da fuga, não vai ter nada de novo aqui. Eu não vou operar milagres. Então, assim, na minha percepção aqui enquanto profissional, não tem mistério nunca. Tipo, saia do drama, perceba a energia em você aqui e agora.
É a sua habilidade, a sua capacidade de estar presente. Porque aprender intelectualmente é uma coisa. Agora, a mudança acontece quando você pratica o que você aprendeu. Sem você colocar na prática, não vai acontecer, mano. Então, você está aprendendo, tendo uma aula sobre como nadar sem nunca ter entrado na piscina. Entende? Então, e você jura, porque né, a gente foi criado numa sociedade racional. Então, não, então o intelecto é muito importante. Então, você quer entender, você quer investigar, você quer analisar e por quê, pensar nos porquês, porquês, porquês. E olha isso, olha teu corpo, olha tua postura, cadê tua confiança na tua energia? O teu ponto de vista cria a tua realidade. O teu problema foi criado pelo teu ponto de vista. A solução será criada pelo teu ponto de vista. Você está combinando com essa solução? Porque ela já existe. A gente vive no universo de infinitas possibilidades. Porém, preciso de um corpo que esteja habilitado, capacitado a combinar com essa solução, a perceber essa solução. Ontem a gente teve um relato na comunidade de uma pessoa que entrou agora, e aí ela falou: Nossa, segundo dia, tá um sol bonito aqui. E aí eu percebi que ontem também estava sol, e eu não estava percebendo o sol. Porque isso é um corpo desregulado, entendeu? Ele não vai perceber as soluções, ele não vai perceber a graça, ele não vai perceber o presente, ele não vai perceber o belo, ele não vai perceber a vida. Por quê? Porque ancestralmente mesmo, quando a gente está no modo simpático da sobrevivência, né? A gente precisa correr de uma fera, de um leão na selva, então não dá para tu parar para contemplar a vida. O teu corpo não funciona assim, não vai te permitir isso. Logo, as soluções mais elevadas que já existem em conexão, por exemplo, com o teu eu superior. Imagina, o melhor processo para tu resolver a tua demanda de trabalho, sabe? Depende necessariamente da tua habilidade de ancorar aqui no teu corpo essa regulação, para que a tua mente, aí sim, a sua mente funcione de uma maneira resolutiva. Então, assim, ficar pensando em como eu gerei isso, por que eu gerei isso, tipo, o que eu quero dizer é que uma mente desregulada, ela pensa de maneira ineficaz para te levar para a solução. Uma mente desregulada, ela produz muitas mentiras, porque ela vai ficar sempre justificando o porquê dessa ação desconfortável que está sendo vivenciada. Uma mente desregulada produz mentiras. Que, eu não sou suficiente, eu não consigo, é demais para mim. Nenhuma mentira, nenhuma verdade é absoluta, né? É um ponto de vista. E esse é o seu ponto de vista. E ele não vai mudar enquanto a tua energia não mudar. Então, assim, a solução, para seja qual for o teu projeto, teu negócio, seu objetivo do momento, sua relação, a magia está em você, em ser você. Então, assim, conte comigo para cada ponto de contato em cada episódio aqui, te lembrar da demanda de ser responsável com a tua energia, e isso não é linear, tá? Você não está ouvindo aqui um homem que tem isso absolutamente sob controle. Você está ouvindo um homem que erra bastante com isso e se dedica absolutamente a isso. E aí tem muito repertório, tem muita sabedoria. Eu confio muito na minha energia, confio muito no meu trabalho. Nossa, eu confio muito no meu trabalho. Cara, isso é um milagre, assim, porque eu não confiava. E é isso que produz esse nível de confiança em você é o que se requer. É aí que tá a solução. Tipo, você é a magia, sabe? Eu tenho um monte de problemas. Vocês não fazem ideia. Que eu não vou ficar falando. Vocês não fazem ideia. Eu tenho um monte de problema. Ui, um monte, né? E eu tô aqui, escolhendo, lidando e trabalhando com muita honra com esses problemas, olhando para eles e pensando, beleza, como meu ponto de vista criou essa realidade. E hoje eu sei, por isso que eu defendo com tanta paixão, assim, isso. Eu sei que é me regular frente a esses BOs que me permite dar uma resposta diferente. Então, eu não sei se eu falei, cheguei a iniciar esse exemplo e me perdi, porque, né, meu jeitinho, calma aí, deixa eu beber bola de café. Não, vocês não estão entendendo. Eu pedi aqui ajuda ao Cláudio. Eu falei, ó, eu quero falar disso, 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 disso. Eu falei, ó, mas eu não vou ler roteiro. Eu não leio roteiro, meu amor. Então, assim, me dá um tópico bem pontual para eu seguir. Aí ele criou, tipo assim, do 1 ao 5. Aí eu acho que eu não, nenhum eu falei. Melhor do mundo. Mais um golinho de café, que eu não passei café à toa, né? Passei, olha o desperdício, né? Fiz um baldão, eu tenho que observar isso, interessante. Tem que observar isso, que eu não precisava dessa xícara toda.
Eu podia ter feito talvez isso aqui, ó. Então eu deveria ter colocado uma colher de café, porque ela existe para isso, né? Lembra a colher de café? Eu não uso colher de café para fazer meu café. Só que quando eu faço sempre uma xícara. Só que quando eu tô, sei lá, comendo meu café da manhã, faz sentido eu tomar uma xícarazona dessa. Quando eu tô comendo café antes de treinar, de correr, faz sentido. Agora, para gravar uma conversinha como essa, meu terceiro café do dia. Então, assim, eu acho que se requer ter mais consciência, fazer metade e fazer um pouquinho mais chafé. Uma coisa mais, assim, ritualística, mais para dizer que tô tomando do que realmente um estímulozão, até para eu conseguir dormir melhor. Que agora, acelerando também com esse lance da corrida, eu preciso de uma boa recuperação. Então, realmente preciso dormir melhor. Tanto que hoje eu apaguei no meio do tapete na meditação, né, gente? Não é à toa que eu tô aqui uma nova mulher, lindo, maravilhoso, me sentindo em paz. Eu tenho que dormir melhor, então. Calma aí. Então, o que que rolou? Um exemplo aqui para eu não deixar passar. Semana passada eu fiz uma venda e aí a gente terminou a reunião, né? Inclusive, se você tiver interesse em conhecer como eu trabalho, né? No meu acompanhamento, seja na comunidade ou em mentoria, um processo mais próximo aqui, você precisa aplicar para uma conversa, o link está aqui na descrição. E aí é uma venda consultiva, né? Que a gente fala. Então, realmente, vou consultando o seu problema para perceber se você está no nível de consciência, assim, que eu realmente tenho tesão de te servir e que consigo te servir, até porque para valer o investimento, né? Porque é muito eficaz se for para a pessoa certa. Se for para a pessoa errada, sai caro demais. Se for para a pessoa certa, compensa demais. Então a conta fecha. Beleza? Então, eu vou conversando com a pessoa e aí, uma vez que vai fazendo sentido, às vezes eu só pela resposta, gente, do lado de cá, quem opera negócio deve entender como isso deve funcionar. Esse é o tipo de conversa que eu tenho o tempo todo e eu gosto de ter. Gente, que a gente começa a ter mais tesão em aprender, cara, como que eu opero aqui, qual é o tipo de cliente que eu quero ou que eu não quero ter. E às vezes só pela resposta eu consigo perceber assim. Não vai rolar. Isso aqui não tá dentro dos critérios mesmo. Porque sim, cara, isso exigiu muita autoconfiança da minha parte, tá? Eu compreendi que eu precisava estabelecer critérios e não do tipo, cara, eu preciso vender, logo eu preciso vender para qualquer pessoa, porque saiu muito caro. Já vendi para muitas pessoas que depois eu me arrependi, sabe? Mas eu não tinha os critérios, que eu não tinha esse nível de confiança no meu trabalho que hoje eu tenho. Nossa, eu tô. Isso acho que vale um episódio só para falar de confiança no trabalho. Tem comentários aí confirmando? Vocês querem que eu fale sobre isso? Eu quero falar sobre isso. Porque é um milagre, cara. Tipo, foram anos sem ter essa confiança que hoje eu percebo que eu tenho, assim. Enfim. E aí, um novo capítulo aqui que eu tô muito animado, muito empolgado, que é relativamente novo, foi quando eu fiz essa nova segmentação, essa nova clareza de para quem eu tô vendendo, né? E nesse caso, tô treinando energeticamente, principalmente quem tá tocando negócio ou um projeto na carreira, então tem esse viés. Isso é novo, né? Novo que eu digo assim, esse nível de recorte, porque eu já faço isso há um tempo com umas pessoas, mas pegava outras pessoas que não necessariamente estavam dentro disso, você percebe? Então, quando eu ganhei essa confiança de afunilar e de, pum, colocar essa firmeza, tudo está fluindo de uma forma muito mais gostosa para todas as partes, assim. E isso é um processo, né, gente? Não dá para pular etapas. Beleza. Dito isso, eu fiz aqui um processo de vendas, porque, né, a gente foi para uma conversa que é ao vivo. Aí nessa conversa realmente fazia sentido, tal, tal, tal. E aí, sempre. Ou a gente às vezes já consegue acordar ali. O ideal é a gente já sair dali com estabelecido como a gente vai fazer o fluxo de pagamentos. E às vezes eu tem um delay ainda com relação a isso. E aí, quando eu saí, saímos tipo, vamos ver pós-reunião. E aí eu fiquei ansioso com isso, sabe? Fiquei ansioso porque talvez seja um erro ainda processual, então talvez tivesse ali um auto-julgamento sobre isso, do tipo, mais uma vez eu errei nesse fechamento, sabe? Acho que era por aí também. E aí o exemplo aqui era que, veja, eu tive um sim. E realmente, depois a venda foi concluída, tipo, a pessoa entrou já tá dando depoimento na comunidade. Mas eu me senti ansioso, porque a mente faz isso, gente. Ela leva a gente para lugares que já são lugares conhecidos, né? Então, se tem algum gatilho ali que desperte essa ansiedade, eu entro de novo no modo lutar ou fugir, certo? E aí, cara, eu saí de uma boa reunião, apresentei o trabalho, a pessoa, tipo, disse sim, só que ainda teria um tempo de espera. Já foi suficiente para minha mente meio que começar a panicar. Ia começar a me sentir meio mal, meio ansioso, meio, né, querendo antecipar, overthink, blá, 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 blá. Tudo isso que a gente está falando aqui. Ah,
E aí eu começo, né, a fazer o que eu ensino as pessoas a fazer, porque não vai passar isso, entendeu? Isso é como o ser humano funciona. Todas as vezes que eu vou para um próximo nível, que eu vou me movimentar, eu vou precisar me regular. Ponto. Bom, até cuspi, perdão, computador. Te amo. Desculpa, querido. Webcam, querida, obrigado. Ponto. Ponto. Não tem mistério. E eu amo falar desse jeito porque é simples assim, não é fácil. Porque quando a gente está desregulado, a última coisa que a gente quer fazer é uma ação para se regular. Então a gente quer fazer o quê? Se distrair e ficar, ó, aumentando o nosso drama, aumentando o drama. Ai, mas por que que eu ainda não tenho resultado? E ai, como é difícil para mim, como é difícil para mim, meu amor. Você olha para esse corpo, olha para essa postura, olha para essa energia. É aí que tá o problema, é só isso. Ah, tipo, mas eu preciso fazer uma grande obra e mudar completamente de pessoa. Não, respira aí agora. Ó, aí dentro do treinamento, do método MEVA, tu vai pegar 6 minutos e vai fazer ali os movimentos corporais. Mano, não vai ficar do mesmo jeito. Depois de 6 minutos fazendo aqueles movimentos no corpo, tocando o corpo do jeito que ensina ali, cara, tu volta para outro lugar de confiança na tua energia, de confiança em você. É simples assim, mas é difícil você, primeiro, acreditar nisso, que a gente não teve esse aprendizado na escola, até porque assim a gente tira massa de manobra mais fácil, porque poderíamos ser ensinados sobre o sistema nervoso na escola, por que não? Tipo, a gente é ensinado, né? Mas não com essa aplicabilidade, certo? Beleza? Biologia básica aqui, né? E muito prática para o nosso dia a dia. Pronto. Eu aprendi isso efetivamente só com a minha formação de yoga, assim. E ainda assim, com os anos tocando aqui meu projeto, que eu fui entendendo a relevância disso fora da prática de yoga, mas dentro da rotina de trabalho. E é na prática é isso, cara. Quando eu consigo ser eficiente em explicar a demanda da praticidade disso, aí começa a vir o depoimento da galera, que é do tipo, nossa, realmente eu fiz antes ou depois que me senti assim e tudo mudou. Não vai ter, não vai ser diferente nunca, entendeu? Então assim, ah, Thomas, eu tô aqui com um BOzão gigante desse tamanho. A minha única, meu principal trabalho nessa hora é tipo, internet. Internet caiu, vai queimando o Senhor Jesus Cristo. Tá Satanás presente aqui no Zoom, vai saindo. Toda a energia aqui, ó, a energia oposta aqui, vai de ré, vai de ré. Vamos lá, como pode melhorar? Como pode melhorar? O que que tá certo sobre isso? Nada posto que parece ser, tudo é posto que parece ser. Aham. Como que a gente pode atualizar as infinitas possibilidades? Internet, você pode contribuir com a gente? Zoom, você pode contribuir com todo respeito? Tô fazendo um negócio aqui bonitinho, gostosinho para trazer luz no mundo. Contribui aí, por favor. Tá bom? Você pode? É para eu fechar? Isso que vocês querem dizer? Que eu já falei demais? Que eu me animei? Pode ser, né? Tá, eu vou fechar então. Vocês contribuem só mais um pouquinho por fechamento? Também? Também, então. Esse tipo, valeu, vou falar mais ainda. Esse tipo de coisa aqui parece maluquice, mas isso é você estar presente e consciente com a consciência de tudo. Internet é energia. A internet travou. Vamos conversar um pouco com a internet. Isso é ser intencional, estar presente. É ser maluco? Com certeza. Sou do laré da cuca, ok. Vai ser julgado pelos outros? Vai ser julgado pelos outros. Mas vai estar centrado, poderoso. Isso é continuar criando mesmo diante do conflito, mesmo diante da crise. Mesmo diante de, pô, deu errado, uma internet. Quantos de vocês que estão aí me assistindo nessa hora ia panicar, ia tipo, ia para um lugar completamente exagerado e dramático? Como você poderia ser você se dar amor ao errar em público, errar ao vivo? Isso só é possível com um corpo regulado. Então, voltando, hoje, com a galera que eu acompanho, quando a galera vem, tipo, cheio de drama, o que eu faço é conduzir, acolher, né, claro, sou naturalmente muito acolhedor e provocador. Então, eu acolho e conduzo a pessoa a sair um pouco para olhar de fora e perceber que a demanda real é se regular. Só isso. Porque do contrário, eu vou ficar aqui, ó, de terapeuta, pegando aqui, ó. E cadê o teu resultado? Não tem, entendeu? Tipo, é simples assim, respira. Não, mas eu não quero respirar porque eu quero chorar sobre meu drama. Logo, você não quer resolver. Aí você tá super na vítima e aí já não é comigo o profissional, entendeu? Não sou eu. Não, minha energia já saiu desse lugar há um tempo, assim, entendeu? E eu faço questão de deixar isso muito bem comunicado e alinhado. Então, assim, temos aqui algo que funciona,
Não porque eu criei, tirei da minha próstata aqui, do meu ânus, não. Porque é exatamente assim que o nosso corpo foi feito para trabalhar. E aí, claro, tem várias ações possíveis de se regular. Dentro do meu método aqui, eu dou várias, né, nesse formato específico. E hoje comigo eu consigo fazer perguntas energéticas para perceber o que que se requer. Igual nessa ocasião aí da venda que eu acabei de dizer, eu fiquei percebendo e começo a perguntar, tipo, por que eu tô me sentindo meio assim? O que tá precisando? Ah, talvez eu precise descansar. Tipo hoje que eu dei dormir no tapete. Fora do controle, meu irmão. Vai vindo umas soluções assim meio doidas, eu vou só seguindo a energia. E quando eu vejo, eu tô aqui produzindo essa ablação que eu espero que tenha contribuído com você. E eu só vou saber se você for uma pessoa verdadeira e deixar um comentário. Se você for uma pessoa falsa, eu não vou saber, ok? Então, um beijo assim, eu encerro. Vamos até o próximo café aí na semana que vem. Tchau, tchau.